Olá pessoal, então como comentado no último vídeo, esse vídeo de agora é apenas para a gente exercitar, a gente vai pôr em prática tudo aquilo que a gente viu sobre mol, né? Então eu tenho alguns exercícios simples aqui para a gente treinar. O primeiro pede para a gente o seguinte: calcule a massa em gramas de um átomo de cloro. E aí ele deu pra gente a massa atômica do cloro, que é de 35,5 U. Lembrando que essa massa não é o número inteiro, porque ela vem de uma massa média ponderada, né? Levando em conta os isótopos de cloro que existem na natureza. Então vamos lá, eu vou mostrar duas maneiras para vocês de resolver isso. A primeira maneira, que é através de regra de 3, é a seguinte: a gente sabe, tá lá nos slides e também tem um dos vídeos, eu menciono para vocês que a massa em gramas equivalente a uma unidade de massa atômica é essa. Esse é o valor tabelado, né? Então, uma unidade de massa atômica representa isso aqui em gramas. Mas o átomo de cloro não tem a massa de uma unidade, ele tem a massa de 35,5 U. Isso equivale a X. E aí, em vermelhinho, a gente tem a massa em gramas de um átomo de cloro, uma massa muito pequena. Só pode ser determinada a partir de espectrômetro de massa. A segunda maneira é por análise dimensional, que a gente viu lá nas nossas aulas presenciais. Então, eu quero transformar 35,5 U em gramas. E aí a gente faz por multiplicação de frações, né? Como esse U está aqui no numerador, eu preciso ter U na outra fração no denominador. E aí, U, uma unidade de massa atômica, representa essa massa em gramas. Tem uma fração aqui. Eu corto esse U com esse U, vai sobrar a massa em gramas. E exatamente a massa que a gente obteve da primeira maneira. Tem que ser assim. Vocês têm a liberdade de resolver da maneira como vocês bem entenderem, por regra de 3 ou por análise dimensional. Vamos para o segundo exemplo? Então vamos lá. Opa, não era para essas linhas estarem aqui, mas vamos lá. Calcule a massa em gramas de 0,1 mol de átomos de magnésio. Então vamos lá. A gente quer calcular a massa em gramas, então o nosso X é massa em gramas, tá aqui. A gente quer calcular a massa em gramas do quê? De 0,1 mol de átomos. Então, o X está para 0,1 mol de átomos. E a gente sabe que 1 mol de átomos de magnésio nos dão a massa de 24 gramas. Unidade em cima da mesma unidade. Então, 1 mol de átomos de magnésio, nos dá a massa de 24 gramas. Eu sempre escrevo o que eu quero e o dado que o problema me forneceu. Aí, eu pego a referência, que é a massa molar, e distribuo nessa regra de 3 de forma que eu tenho as mesmas unidades uma em cima da outra. E aí, fazendo essa conta, eu tenho 2,4 gramas em 0,1 mol de átomos de magnésio. A segunda maneira, que é por análise dimensional, então eu quero passar 0,1 mol para gramas. Como o mol está no numerador, eu preciso ter mol no denominador na segunda fração. 1 mol de magnésio, o exercício falou pra gente, ó, tem 24 gramas. Cancelo essas unidades mol e multiplico aqui, obtenho o mesmo resultado, 2,4 gramas. Vamos lá para o terceiro exemplo. Calcule o número de moléculas de água presentes em 360 gramas dessa substância. E aí, o que a gente tem? A massa molar da água, então o problema já deu pra gente a massa de 1 mol de moléculas de água e também deu a constante de Avogadro. O nosso X, a nossa incógnita é número de moléculas de água. Então, o X é moléculas de água. Só que a gente tem aqui, diferente do que foi nos outros exemplos, né, que a gente tinha só átomo,
Aqui a gente tem uma linha de informações que não mudam para a água. Eu chamo de linha de referência. Que informações são essas? O problema não disse pra gente que a massa de um mol de moléculas de água é 18 gramas? Então eu vou colocar aqui só para ilustração. 18 gramas é a massa de um mol de moléculas de água. E tem uma outra informação que não está explícita aqui, mas a gente tem que lembrar. Em um mol de moléculas, não importa se é da água, se é da sacarose, um mol de moléculas sempre vai ter 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então veja, 18 gramas é a massa de um mol de moléculas de água, mas também é a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, porque dentro de um mol a gente tem isso, certo? Onde que eu vou colocar o X? O X, eu quero saber moléculas, então X embaixo de moléculas. E que informação que eu tenho em relação a esse X? Massa de 360 gramas. Eu quero saber quantas moléculas tem nessa massa de 360 gramas. Então, grama embaixo de grama. Essa informação de um mol, nesse exercício, é inútil. E aí a gente calcula o X. Ou, por análise dimensional, eu quero saber quantas moléculas tem nessa massa de água. Essa massa que foi dada em gramas. Como grama está no numerador, eu preciso ter grama no denominador. O exercício disse pra gente que 18 gramas é a massa de um mol. Então, eu tenho já uma segunda fraçãozinha aqui que vai ser útil. Preciso tirar o mol. Deixo a terceira fração com o mol no denominador. Um mol de moléculas de água tem esse número de moléculas de água. E aí eu cancelo mol com mol, grama com grama, sobra só moléculas. E a gente vai obter exatamente o mesmo resultado. Eu espero que vocês tenham entendido. Um abraço e até mais!